Nós estamos na reta final da nossa série de mensagens em 1 Coríntios, caminhando para a maturidade. Eu sei que em alguns lugares ainda está na época da banha, e o cafezinho maduro, vermelhinho, agrega valor, dá uma bebida gostosa, vende, mas no meio sempre tem, na mesma árvore, muitas vezes, no mesmo galho, tem os verdes. Devia estar maduro, sofreu quase todas as mesmas influências daquele grão maduro. Por que um amadureceu e o outro não? O apóstolo Paulo vem tratando com essa igreja que ele mesmo evangelizou, ele mesmo discipulou, ele mesmo treinou a liderança ali, mas saiu, deixou alguém no seu lugar, e as notícias que ele recebe são de árvores mais ou menos assim, uns maduros, outros nem tanto. Paulo escreve então essa carta, a primeira carta ali, respondendo diversas perguntas, situações às vezes extremamente específicas ali, mas claro que nós conseguimos extrair os princípios e aplicá-los a nós, depois de entender a situação vivida ali em Corinto. O tema de hoje, como nós vimos na leitura inicial, é como os mortos são ressuscitados. Vale a pena lembrar que Corinto era uma cidade grega. Ela ficava ali na junção da península com a parte norte da Grécia. Ficava a apenas 70 quilômetros de Atenas, aquela cidade importante da filosofia. E os gregos, de maneira geral, eles não acreditavam ser possível corpos ressuscitarem. Não criam que existia um pós-vida, algo em termos do corpo da ressurreição. Quando o mesmo apóstolo Paulo ele passa por Atenas, ele prega sobre a ressurreição, e especificamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo, os gregos tiram sarro de Paulo, zombam de Paulo. Não, isso não é possível. O normal da época, o normal de onde estava ali, era considerar o corpo uma prisão da alma. Então, para alguns, nada melhor do que libertar a alma, tirar ela dessa prisão, desse cativeiro. Mas essa atitude entrou dentro da igreja, e o apóstolo agora tem que combater, porque a gente pode tentar fugir da doutrina da ressurreição de alguma maneira, mas ela tem diversas sérias implicações na minha e na sua vida, e isso a gente não consegue ignorar. Se nós lermos o Novo Testamento inteiro, as grandes doutrinas do que nós cremos estão baseadas na ressurreição de Jesus Cristo. As outras três perguntas que o apóstolo Paulo respondeu, a primeira delas foi: os mortos são ressuscitados? Sim, são. A segunda foi: quando acontece? As duas ressurreições, a ressurreição para a vida daqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo, e a ressurreição para a morte daqueles que não entregaram. Semana retrasada, 15 dias atrás, antes do Dia dos Pais, nós vimos por que os mortos são ressuscitados. E hoje, por fim, fechando esse assunto, nós vamos ver de que maneira os mortos são ressuscitados. Peço que você abra então a sua Bíblia em 1 Coríntios. Talvez você ligue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia. Hoje a facilidade é tanta que nós temos um completo acesso à palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15,
dos versículos 35 até o versículo 48. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 ao versículo 48. Diz assim a palavra de Deus: Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes outra. Há corpos celestes e também há corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível e ressuscita imperecível, é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, após a leitura da Tua Santa Palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, que fale com cada um de nós, por meio da Tua Palavra, para a perfeita interpretação desse texto, Senhor, e para a correta aplicação desse texto em nossas vidas, a partir do dia de hoje. É o que nós pedimos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Interessante que o apóstolo Paulo vem usando para explicar essa pergunta: como que os mortos são ressuscitados? Ele se utiliza de 3 analogias. Ele faz 3 analogias ali. Ele fala sobre diversas questões. Interessante também a história sobre uma macieira bem especial. Roger Williams foi um grande homem de Deus, foi sepultado, e anos depois encontraram seu lugar e foram fazer a exumação do seu corpo, e viram que uma das raízes de uma macieira próxima tinha entrado no seu caixão. E os gregos ali ficavam interessados com essa questão: mas como que pessoas que foram colocadas na terra, que muitas vezes desaparecem, que muitas vezes dão as proteínas para plantações, como que essas pessoas serão ressuscitadas, se elas já se desfizeram, se elas não estão mais lá? Ou seja, aquilo que a gente come, Paulo, pode estar sendo regado por tantas e tantas pessoas antes que vieram. Como que você está me dizendo então que aquela pessoa que não existe mais nada
vai ter um corpo glorificado, vai ser ressuscitado. Paulo, não dá para entender. Interessante que o apóstolo Paulo, respondendo exatamente a esse tipo de raciocínio, no versículo 36 ele fala: insensato. Não é assim. Ressurreição não é reconstrução. São duas coisas diferentes. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Paulo, mas como assim? Quais são os elementos? Não existem mais os elementos ali na terra para eles serem reconstruídos. Não. Vocês estão fazendo confusão. Ressurreição não é reconstrução. Deus não vai juntar os pedaços para fazer um corpo glorificado. É diferente. Existe sim uma continuidade. Existe sim, o corpo vai ser nosso, vai ser de cada um de vocês. Porém, será um outro corpo. Você quer ir para o céu com as mesmas dores, com os mesmos esquecimentos, com a mesma lista de remédios? Não. Será você, mas um outro corpo, totalmente diferente. E aí essas três analogias que ficam tão claras no texto nos ajudam a entender como. Paulo, então, não é reconstrução? Como é? E a primeira figura que ele usa é em relação às sementes. Talvez você chegou mais perto de plantar alguma coisa quando a sua professora, que você ainda chamava de tia, te deu um feijãozinho e pôs no algodãozinho e você tinha que levar para a escola depois de tanto tempo. E aí tinha aquela super competição, né? Qual vai ser o feijãozinho que vai estar maior? Tem uns lá que deixaram dentro do armário, o feijãozinho não cresce nada. Tem outros que põem ali no sol, joga água, o feijãozinho cresce e tudo mais. Mas a gente vai trabalhar figuras bem tranquilas. Interessante que quando a gente planta, a gente realmente esconde a semente. Nós não esperamos comer exatamente a mesma. Não, porque para que ela brote, ela tem que morrer, ela tem que se esvaziar. Toda a sua potencialidade acaba. Então, potencialmente, aquela semente de maçã é uma grande macieira, mas ela vai ter que morrer, ela vai ter que ser enterrada, ela vai ter que ser transformada, vai dar muitos e muitos frutos. Aqui ele usa da semente de trigo, talvez o cereal mais comum da humanidade, aquele que faz a nossa farinha, que também gera o nosso pão, é talvez o mais propagado pela nossa raça. Mas mesmo assim, o grão de trigo, você planta, ele fica verdinho, vai crescendo, e quando ele está ali, loirinho, aquele campo todo pronto, quando ele atinge a maturidade. Alguém enviou esses dias até um vídeo muito legal sobre a diferença do trigo e do joio. O joio, você olha e fala, nossa, que bonito, mas na hora você vai ver, ele não tem fruto. Já o trigo, de uma sementinha, pode dar, de acordo com a parábola do semeador, 30 a 60 a 100, e hoje com as modernidades e com os adubos e com tudo mais, gente, a produtividade vai longe. Então, muitos grãos, mas é o mesmo grão que eu vou colher, é aquele que eu plantei? Não,
porque se a planta não crescer, eu perdi aquele. Acabou. Mas há uma continuidade. Vai nascer algo muito parecido com as características da semente. É claro, a gente não planta trigo para colher milho, cevada, canola e outras coisas que a gente soja no nosso país. Além disso, normalmente o que cresce é infinitamente mais bonito, prazeroso, belo do que aquilo que a gente enterrou. Vou te dar um exemplo de uma flor. Não sei se você conhece muito bem as tulipas. Tulipa é uma flor muito bonita. Cidade de Olambra, aqui perto de nós, na direção ali de Campinas, ela se especializou nisso, de algo que vem lá da Holanda. Isso aqui é o bulbo da tulipa. Bonito? Parece uma batata, uma cebola, qualquer coisa assim. Nós temos que enterrar o bulbo dela para produzir flores lindíssimas. Olha lá, as raízes e aqueles bulbos deram flores fantásticas. Olha uma plantação de tulipa, gente. O que é possível? Não é editado, não é mexido, é uma foto de verdade. Olha a variedade. Mas era bulbo, era semente. Agora, num concurso de beleza entre semente e fruto, é incomparável a diferença. Como são bonitas, como são belas, como aquilo que a gente pode achar que não vai dar em nada, mas depois que ele morre, depois que ele é enterrado, surge algo infinitamente melhor dele. Então, se o nosso Deus simplesmente juntasse as nossas partes, não melhorasse nada, para que ressurreição, gente? Mesma essência, mas um corpo completamente diferente. E nós já vimos 15 dias atrás que nem carne nem sangue podem herdar o reino de Deus. Então a única maneira da gente desfrutar, para a gente realmente ir para o céu, é ter um corpo adequado. O céu, esse lugar preparado por Deus para pessoas preparadas, merece um corpo glorificado. Existem ainda algumas lojas em determinados países que, se você não estiver com determinadas roupas, você não entra. Desculpe, senhor, você está de tênis, aqui só entra quem está de sapato. Você não está de gravata, você não pode entrar. Esse corpo completamente diferente, assim como aquela tulipa. E para Paulo nos ajudar e ajudar a igreja de Corinto, ele usa diversos adjetivos para a gente entender a diferença entre semente e algo que vai surgir. Acompanhe comigo do 42 em diante. Começa que o corpo que nós temos hoje, ele é perecível. Quando é sepultado o corpo ali, ele é perecível, ele vai sofrer decomposição. Queridos, mas o corpo que nós vamos ganhar, o corpo que o nosso Deus vai nos dar, ele é imperecível. Não tem decomposição, não tem morte lá no céu. Segundo, o corpo aqui, ele é em desonra. Você pode botar a melhor roupinha, você pode até fazer
maquiagem, existem habilidades cosméticas nas funerárias muitas vezes, mas ele não é nada comparado ao corpo, a glória que o corpo lá vai ter. Que mais? Normalmente, esse é fácil de ver quando nós estamos diante de um sepultamento. A fraqueza fraquejou, terminou, mas o corpo que nós teremos lá vai ser um corpo de poder, igual o corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo mostrou enquanto ele estava aqui depois da sua ressurreição. Por fim, nós temos um corpo natural, um corpo que é apropriado para o ambiente onde nós estamos hoje, mas nós teremos um corpo espiritual. E aí o apóstolo Paulo ele faz um jogo de palavras com relação ao nosso primeiro pai, Adão, que era o primeiro ser vivente, versículo 45. Ele, que como nosso antepassado, ele teve esse primeiro corpo natural. E eu e você, como ele, somos feitos de pó, argila, barro, moldado pelo nosso Deus. Mas queridos, um corpo espiritual, um corpo glorificado, ele é feito para esse ambiente especial que é o céu, esse ambiente espiritual. Então, Jesus atravessava paredes, ele se movia rapidamente entre os lugares depois que ele esteve na terra, ali naqueles dias com o corpo ressuscitado. Os discípulos conseguiram tocar, conseguiram sentir. É um corpo completamente. Interessante que esse corpo, ele é a finalização da nossa salvação. Quando a gente entende que a glorificação, justificação e agora a glorificação é o fim, é o completo da imagem do nosso Salvador, nós entendemos que esse corpo vai ser completamente diferente do que é aquilo que a gente pensa. A nossa personalidade, nosso caráter, o nosso ser interior está sendo moldado dia a dia por meio da palavra de Deus. Mas queridos, a nossa carne é algo que nem eu, nem você tem a capacidade de mudar. Nós continuamos sendo feitos, e aí na esperança do nascimento da primeira filha, se ela vai ser mais parecida com a mãe, mais parecida com o pai, a beleza da mãe, né? O time do pai, a gente fica brincando com isso. Mas é a imagem e semelhança nossa. Imagina o céu, que por fim nós voltaremos a ter a imagem e semelhança do nosso Deus. Os filhos naturais se parecem com a gente, mas no céu de volta teremos a potencialidade que foi perdida lá em Adão, de sermos de volta a imagem e semelhança do nosso Deus. Primeiro o corpo natural, depois o corpo espiritual. É uma das melhores explicações sobre os passos da conversão. O nosso primeiro nascimento é o nascimento natural, queridos, mas é o segundo nascimento. Quando Jesus se encontra com Nicodemos na calada da noite, ele fala: é necessário nascer de novo. Não, Jesus, eu já passei por tantos nascimentos aqui da cultura judaica. Do que o Senhor está falando? Nicodemos, você é mestre de Israel, você não sabe dessas coisas? É necessário nascer do alto.
nascer do Espírito. Esse segundo nascimento, esse encontro pessoal com Jesus Cristo é o que nos dá essa questão das coisas espirituais. E por meio desse segundo nascimento é que eu e você somos abençoados eternamente. E teremos essa questão. Muito bem, a primeira figura então que o apóstolo fala é sobre a semente. Então, como que vai ser a ressurreição? É igual a semente. Te planta uma coisa e ela brota algo muito melhor. A segunda figura que ele usa é em relação à carne, versículo 39. Um versículo interessantíssimo em relação às descobertas da ciência e das tecnologias 2000 anos antes. Versículo 39. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra. Vai ser igual isso. Então como que vai ser? É muito difícil você cruzar espécies distintas. Uma ave com um peixe com um mamífero. Para não dizer quase impossível. Mas a gente sabe que com modificações genéticas talvez isso seja possível no futuro. Mas quando ele fala sobre o corpo humano ter uma certa natureza, os mamíferos aí, os animais terem uma certa natureza, as aves terem uma certa natureza, os peixes terem uma certa natureza. A conclusão que eu e você tiramos é: se Deus ele é capaz de criar diferentes tipos de carne, diferentes tipos de corpos, ele é totalmente capaz de criar corpos glorificados. O que impede o nosso Deus de criar um corpo completamente diferente na ressurreição? Nada, porque ele já usou um pouquinho da sua criatividade gigantesca para falar de humanos, de mamíferos, de aves, de peixes. Por que a gente não tem motivo nenhum para duvidar do que Deus é capaz? E quando você começa a estudar as diferenças, as subespécies, gente, é uma lista interminável. Dizem que na Amazônia existem diversos animais não catalogados ainda, não descobertos. A grandeza e a criatividade do nosso Deus, ela é infinita. Muito bem, semente, tipos de carne. Por fim, nos versículos 40 e 41, ele fala sobre corpos celestiais, corpos celestes aí, em termos disso. Então, não existem só corpos aqui, os animais, essas coisas, e ele usa três figuras aí. A primeira é essa, fascinante. A primeira figura que ele usa é o sol. Impressionante essa fotografia que conseguiram tirar do sol. Mas o sol, ele é único e ele é completamente diferente do segundo exemplo que o apóstolo Paulo dá, da lua. Bonitinha a nossa companheira, fica rodando em volta da gente. Mas vem o terceiro exemplo, que também é completamente diferente de um do outro: as estrelas. E fora, aqui no versículo 41, fala que as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Então, uma estrelinha aqui é completamente diferente de uma outra aqui, que é diferente dessa aqui. Gente, se o nosso Deus é capaz de criar tantas e tantas coisas diferentes, como que a gente não vai crer na ressurreição? Dele criar um corpo diferente, um corpo especial. Aos nossos olhos, aos olhos humanos, isso tem um esplendor sem fim. Faz o que? Faz 15, 20 dias que a Agência Espacial Americana, a NASA, enviou uma missão
a Marte, certo? A expectativa é chegar em 2021. E a expectativa deles trazerem o que eles querem coletar lá em Marte para a Terra é 2031. 10 anos. E a gente fica assim, como? Quanto dinheiro eles estão investindo? Que prazo de entrega demorado, né? Se fosse o SEDEX, será que ia ser um pouco mais rápido? Gente, as distâncias são enormes. E nós, muitas vezes, como areinhas, a gente acha que é o Senhor de tudo, o Senhor da razão. Nessa glória, nesse corpo glorificado, nesse momento único, onde vai ser um corpo completamente novo. Essas ilustrações, na verdade, elas não respondem todas as nossas perguntas. Pode ser que na sua mente agora está passando assim: nossa, então, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Pode ter gerado diversas outras dúvidas. Elas não fornecem todas as respostas, mas elas nos fornecem, pelo menos, certezas que nós precisamos para o dia de hoje. Algumas certezas, algo que a gente não pode abrir mão. Deus vai nos dar, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, Ele vai nos dar um corpo glorificado. Os detalhes desse corpo, a gente vai poder voar, atravessar a parede, que a gente não sabe de fato. Mas esse corpo vai ser apropriado para a realidade do céu. O que Ele vai poder fazer ou deixar de fazer, a gente não sabe. Mas vai ser diferente desse corpo que nós temos aqui. As dores, gente, não vai precisar ter mais dor. Noite mal dormida, cabelo arrepiado, olheira. Gente, que bênção. Um corpo completamente diferente. Só que tem um grande porém. Esse novo corpo, esse corpo fantástico que a gente espera receber, ele tem uma função. Esse novo corpo serve para servir e glorificar a Deus. Ele funciona para servir e glorificar a Deus por toda a eternidade. Por isso que ele tem que ser tão diferente. Essas verdades claras nos levam a refletir sobre se a gente está crendo que os nossos corpos serão tão diferentes assim para servir lá. Nos faz pensar: e hoje? O que eu estou fazendo com esse meu corpo mortal então? Se pela eternidade eu vou fazer algo, eu tenho que começar isso aqui, agora. Eu tenho que usar o meu corpo para a glória de Deus hoje, não amanhã. Porque é isso que nós vamos fazer pela eternidade. E nós sabemos também que aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo também vão receber um corpo adequado à sua realidade, ao seu ambiente ali no inferno. Mateus 25, 2 Tessalonicenses e Apocalipse falam sobre esse lugar onde vai ser escuridão e dor eterna. Também precisa de um corpo especial, queridos. Mas fica um grande incentivo a cada um de nós. Os salvos é função nossa, dos cristãos, dos verdadeiros cristãos, procurar resgatar essas pessoas para esse lugar para onde elas estão indo. 2 Coríntios, no versículo 11 do capítulo 5, fala: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Já que eu encontrei a solução, eu tenho que fazer de tudo para levar mais pessoas para essa beleza que é o céu. De tudo que tiver ao meu alcance.
Mas existe uma outra possibilidade. Existe a possibilidade que você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, e você está me ouvindo aqui hoje. Existe a possibilidade de você ter entrado aqui nessa igreja convidado por alguém e falando, o pastor está falando coisas tão fantásticas ali sobre o corpo glorificado, mas eu não tenho um encontro pessoal com Jesus Cristo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É possível hoje mesmo, você ter certeza que também vai ter um corpo glorificado, que também vai ir ao céu, depositando a sua fé no sacrifício de Jesus, se arrependendo dos seus pecados. E essa promessa não é feita por mim, não por uma igreja, mas é a promessa feita pelo nosso próprio Jesus Cristo. Quando você deposita a sua fé nele, somente nele, e caminha em arrependimento, ele é fiel e pode trazer salvação, ele quer trazer salvação para você. Algumas perguntas para a gente levar para a nossa semana, sobre esse último ponto da ressurreição. Primeira pergunta é: será que de fato eu creio que a única maneira de desfrutar a glória do céu é tendo um corpo glorificado? Ah, pastor, mas eu investi tanto em estética aqui na terra, mas eu fui tanto na academia, mas eu fiz tanta coisa de beleza, eu não vou poder levar isso lá para o céu? Querido, isso vai ser nada perto do corpo que Deus vai te dar. Esse corpo completamente fantástico, glorificado. Será que a gente crê então que ele tem que ser de fato transformado? Segunda pergunta: será que eu recebi do segundo nascimento as coisas espirituais? Você lembra exatamente quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Quando você pediu para que ele viesse e tomasse conta da sua vida? Você passou por esse segundo nascimento que Jesus estava falando para Nicodemos? Ou será que você só nasceu pela primeira vez, naturalmente? Porque se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você nasceu espiritualmente. E o céu é feito para esse lugar, é feito para esse corpo espiritual, por esse nascimento espiritual. Próxima pergunta para a gente levar para a nossa semana: será que eu entendo que o corpo glorificado é para servir e glorificar a Deus por toda a eternidade? Sabe por quê? Lá no céu, eu e você faremos a vontade de Deus eternamente. Nós não faremos a nossa vontade lá. Nós estaremos para servir, para glorificar. A minha grande dica é: comece a fazer isso aqui na terra. Comece a pegar gosto pelo aquilo que você vai fazer eternamente aqui na terra. Comece a servir, porque vai ficar muito mais simples para você fazer a vontade de Deus eternamente. É um grande desejo. Imagina o apóstolo Paulo que fala que o bem que ele quer fazer, esse ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, isso ele faz. Lá no céu não vai ter isso, gente. Lá no céu é só fazer o bem, só fazer a vontade de Deus. Mas comece aqui, vai se acostumando. Isso leva à próxima pergunta. Então, será que eu tenho usado o meu corpo hoje para a glória de Deus? Ou eu uso ele do jeito que eu quiser? Deu vontade, dá na telha, tal coisa, eu vou e faço. Esqueço da vontade de Deus, me põe num canto, ou às vezes eu fico mitigando as consequências, mas se eu fizer isso aqui, não vai ser tão inconsequente. Não, gente. Nós temos que usar
o corpo físico também, para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus hoje. Por fim, a última pergunta para a nossa semana: será que eu procuro resgatar os não salvos do julgamento? Pare e pense. No ano de 2019, quantas pessoas você levou a Cristo? 2018. Nos últimos 5 anos, quantas pessoas Deus te deu a oportunidade de levar a Cristo? Essas respostas fazem diferença, mostram as nossas prioridades aqui na terra. Então, será que de fato eu sou tão egoísta que eu quero ir para o céu sozinho? Eu não compartilho, eu não falo, eu não insisto, eu não procuro resgatar então essas pessoas. Como a gente tem visto, a ressurreição constitui o cerne, o centro de tudo aquilo que nós cremos. Ela tem esse poder. A doutrina da ressurreição, essa certeza da nossa ressurreição, esse corpo tão fantástico como nós vemos hoje, ela é central na parte das nossas doutrinas, do que nós cremos. A ressurreição constitui o cerne de tudo em que cremos. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esse trecho tão explícito da Tua Palavra, com exemplos tão claros de entender como que será a ressurreição. Te agradecemos porque temos o contato com a Tua Palavra, temos total confiança, Senhor, na iluminação do Espírito Santo, para aplicarmos esse texto em nossas vidas. Senhor, eu peço a Tua ajuda a cada um dos meus irmãos aqui, que o Senhor nos ajude nessas áreas que precisam ser melhoradas, nessas áreas que precisam ser amadurecidas. Talvez viver para a Tua glória hoje seja uma grande dificuldade para eles, mas Senhor, nos ajuda, por favor. Senhor, coloca também outros irmãos capazes de ajudá-los a serem mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Senhor, também pedimos coragem para testemunhar onde o Senhor nos levar, resgatar pessoas que vão ao inferno, Senhor Deus. Nos faz servos hoje, porque é o que o Senhor fará conosco por toda a eternidade. Oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém. Convido todos a se colocarem